nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série Leitura e Interpretação do Texto. Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 4 do livro de Atos. Amém? Esteja com a sua Bíblia aí, para que você possa acompanhar junto comigo. O que está acontecendo aí? O capítulo 3, que nós já fizemos na meditação, nos diz que Pedro e João estavam indo para o templo. E enquanto eles estavam indo para o templo, eles tinham um encontro com um mendigo que ficava ali na porta do templo, na porta chamada Formosa. E este pede esmola, e Pedro e João não tendo nada o que dar de ouro e prata, mas no poder de Jesus Cristo, este homem é curado. Eles entram para o templo junto com esse paralítico. Esse paralítico alegre, contente, ele está dando glória a Deus. As pessoas começam a olhar para Pedro e para João com um olhar de admiração, e João e Pedro não aceitam isso. Eles começam a pregar neste momento, a falar que eles não merecem honra, não merecem glória, mas eles fizeram aquele milagre pelo poder de Jesus Cristo. Aí nós falamos sobre os fundamentos dessa pregação de Pedro. E agora, neste momento, vamos ler o capítulo 4 de Atos. É a continuação. Pedro está ainda fazendo a sua pregação, o seu discurso, e diz lá, Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam, chegaram os sacerdotes, chegaram o capitão da guarda do templo, chegaram os saduceus. Eles estavam muito perturbados. Por que estavam perturbados? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Pedro e João estavam falando que Jesus, ele foi ressuscitado para o Pai. Aquele a quem vocês mataram ressuscitou e agora está à direita de Deus. E é este que fez o quê? Esse grande milagre da cura desse paralítico. Então agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, colocaram numa prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número do quê? De perto de 5.000 homens. Creram nessa pregação, creram nessa mensagem. É a segunda mensagem do apóstolo Pedro. No dia seguinte, onde eles passaram o quê? Uma noite na prisão. Por fazer o quê? Por fazer o bem a um homem. Um homem que já fazia mais de 40 anos sofrendo. Muitas vezes nós fazemos o bem e somos jogados numa prisão. E diz lá o texto, versículo 5 do capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades, também os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Todos reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali a família sacerdotal. Quem é essa família sacerdotal? Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles, começaram a interrogá-los. Começaram a perguntar: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem vocês representam? O nome de quem que vocês curaram este homem? No nome de quem que vocês estavam pregando? Quem vocês estão representando? Nós sabemos que tudo que fazemos, nós cristãos representamos o nome de Cristo. Nós levamos o nome de Cristo. Representamos Ele aqui na terra. Venha o teu reino. O Espírito Santo habita dentro de nós. E nós, tudo que fazemos pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo. É isso o que Pedro e João faziam.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, o Espírito Santo é aquele que nos capacita e nos dá palavras corretas para pregar, para falar do Evangelho. Cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade. Que ato que foi esse? A favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Vocês estão, Pedro olha e fala assim: autoridades, líderes do povo, vocês nos trouxeram para o sinédrio, onde aconteciam julgamentos ali das pessoas, onde as pessoas eram julgadas. Vocês estão nos julgando por um ato de bondade, por causa que um homem que estava aleijado, doente, paralítico. Certeza, vocês estão nos acusando disso mesmo? E diz lá: saibam, senhores e todo o povo de Israel, que foi por meio do nome de Jesus Cristo. Foi pelo nome. Já que vocês estão nos acusando da cura desse paralítico, esse coxo, foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Aí ele diz: o Nazareno. Por que o Nazareno? Porque foi um homem de Nazaré que perturbou muito os líderes religiosos. E foi esses mesmos líderes religiosos que eram para apontar o caminho para Jesus, foi eles que rejeitaram Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno, aqueles a qual vocês crucificaram. E Pedro continua: a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou. Ali estavam os saduceus, que ficaram muito perturbados por causa que Pedro e João ensinavam sobre a ressurreição. E os saduceus, por mais que eles tinham um grande poder político, era uma seita, um grupo religioso, eles tinham muitas coisas em comum com os fariseus. No entanto, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros das Escrituras do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que tudo aquilo que Pedro e João estavam ensinando tinha perturbado muito aqueles homens. A quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este homem está aí curado diante dos senhores. Então, ele curou, e este homem aqui é a prova viva, está curado. Vocês estão vendo o poder de Deus. Esse Jesus é a pedra que vocês são construtores que deviam construir para chegar nesse Jesus, ensinar para que as pessoas chegassem a Jesus, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra principal da obra. Se Jesus não estiver na casa, se Jesus não for a pedra principal, tudo desmorona. Essa pedra angular é a que faz a junção. Não adianta você construir sua vida de santidade, a sua vida religiosidade, se não tiver Jesus. Porque sem Jesus ela vai cair, ela vai desmoronar e não serve para nada. Jesus tem que estar ali, ele é o centro, ele é o principal de toda a vida religiosa, de toda boa obra, de toda comunhão, de todo culto. Jesus é o principal, é a pedra angular. Ele continua, verso 12, do capítulo 4 de Atos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Muitas vezes nós achamos que tem outro nome pelo qual podemos ser salvos. Não é nome de Pedro, não é nome de João, não é nome de Tiago, não é nome de Paulo, mas é em nome de Jesus Cristo. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele fala assim: eu sou o caminho. Existe somente um caminho para a vida eterna, e esse caminho é Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro não há salvação, somente em Jesus. Quer encontrar salvação?
lance a Jesus. Arrependa dos seus pecados. Essa é a melhor bênção para a qual ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou para que nós possamos nos afastar da nossa perversidade. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eles eram homens comuns, sem instrução, os líderes perceberam isso, que eles estavam com coragem, mas por causa dessa coragem? Pelo poder do Espírito Santo. Eles falam assim, são homens comuns. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, para ter tanta sabedoria assim. Será que as pessoas conseguem reconhecer a nossa fala que nós estamos com Cristo Jesus? Quando Pedro e João abriram seus lábios, as autoridades reconheceram, não, esses homens andaram realmente com Jesus, aprenderam realmente com Jesus. Será que quando nós abrimos os nossos lábios, as pessoas conseguem perceber que nós andamos com Cristo? Que nós estamos junto com Cristo? Será? E como podiam ver ali que eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Viram o milagre, o poder, o homem curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio. Vão ali fora que nós vamos discutir. Normal. Está acontecendo um julgamento, espera que nós vamos dar o veredito para vocês. E começaram a discutir, perguntando, o que faremos com esses homens? O que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um grande milagre notório e que não podemos negar. Não há como negar o milagre que eles acabaram de fazer. Eles não estavam preocupados com o homem que foi curado. Eles não estavam preocupados com Pedro, com João. O que eles estavam preocupados é o que Pedro e João ensinavam. E o que eles ensinavam? Era a ressurreição. Que o Jesus a quem eles crucificaram, a quem eles inventaram uma mentira, que os próprios discípulos tinham roubado o corpo dele no túmulo, e agora esses homens estavam disseminando uma ideia que Jesus ele ressuscitou e tem poder para curar, e estavam preocupados com isso. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não fale mais ninguém sobre este nome. Então eles estão preocupados com o quê? Temos que advertir para que ele não fale mais nesse nome. Que nome que é esse? Jesus Cristo, Nazareno. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Vocês podem fazer qualquer coisa na vida de vocês. Vocês só não ensinem mais o nome de Jesus. Muitas vezes é como hoje. As pessoas podem fazer o que bem entende da vida. Pode fazer o que bem entende do seu corpo. Pode fazer o que bem entende. No entanto, quando se converte ou começa a seguir os passos de Jesus, as pessoas começam a implicar. Não, você pode ensinar. Eu posso ensinar qualquer coisa na vida. E ninguém vai implicar comigo. Mas se eu ensinar Jesus, vai vir um monte de gente, você é preconceituoso, você só sabe falar de Jesus, você não sabe ter outra visão. Lá vem falar de Jesus de novo. Se eu falasse de qualquer outro ser, de um alienígena, ninguém ia ligar. Mas se falar de Jesus, incomoda. Não fale mais o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Olha a sabedoria de quem tem o Espírito Santo. Julgai os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus. Julgue vocês mesmos, se é correto aos olhos de Deus. Obedecer senhores e não a Deus. E aí, vocês que conhecem a Deus verdadeiro, o que nós temos que fazer? É justo eu obedecer homens do que a Deus? Com certeza nós temos que obedecer a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Por quê? Porque não tem como. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, aqueles que viveram com Cristo, assim como João e Pedro, não tem como ficar calado. Só fica calado aquele que não experimentou, aquele que não viu, aquele que não ouviu. Mas aquele que viu e aquele que ouviu, quer falar, precisa expressar o poder de Deus. Como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Precisa falar. Versículo 21, acompanhem comigo.
Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinha como castigá-los, pois todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pedro e João então foram soltos, porque não tinham como serem condenados. Eu queria trazer algumas lições para nós neste momento. Algumas lições, meus queridos, que nós podemos tirar desse texto. Muito importante na nossa vida. Primeiro, aqueles que temem a Deus, não desistem diante dos homens e nem ficam com medo de suas ameaças. O mundo pensa que pode parar o movimento do Espírito Santo por meio de ameaça, força, poder, prisão e até mesmo morte. Mas saiba de uma coisa, o mundo não pode parar o poder do Espírito Santo, nem mesmo com ameaças, nem mesmo com tribulações, nem com morte. Ninguém pode parar. A obra santa é do Espírito. Essa causa é do Senhor. Ninguém detém a obra santa. Segundo, que nós temos que entender muito bem, um homem pode ir ao céu sem riqueza, sem saúde, sem cultura, sem amigo, sem beleza, mas ele não pode ir ao céu sem Cristo, sem Jesus. Ele pode ir para o céu sem nada dessas coisas. Ele pode deixar tudo aqui que ele vai ao céu, mas ele não pode ir para o céu sem Jesus Cristo na sua vida. Você pode abandonar tudo, o que você não pode abandonar é Jesus. A única esperança é Jesus. Somente Ele pode lhe garantir a entrada no reino dos céus. Que nós possamos aprender com isso. A vida cristã é cheia de desafios. A vida cristã, ela não é fácil, mas diante de todas as tribulações, perseguições que travamos no dia a dia, esse texto nos revela que João e Pedro, diante das ameaças, eles não desistiram, porque eles estavam cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque somente assim as autoridades, homens poderosos vão te ameaçar, mas você não vai desistir. Sabe por que você não vai desistir? Porque você teme muito mais a Deus do que qualquer homem neste mundo. Você sabe que você pode ir ao céu sem nada dessa vida. Você só não pode ir ao céu sem Jesus. Jesus é a tua esperança. Agarre-se a Ele. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Até mais.